Amém, irmãos? Que o Senhor continue falando à sua igreja nesta noite. Uma noite especial, quando nós já adoramos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, cantamos, quando nós já intercedemos, e agora o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Como já falamos aqui, o pastor Jacó está um pouco enfermo, e ele está de repouso, né, porque também pastor fica doente, né? E precisa repousar para levantar bem e continuar a jornada. Isto mostra que Jesus ensina na sua palavra, que mesmo Jesus, em alguns momentos, se retirava. E às vezes nós queremos, no mundo moderno, achamos que somos máquina, né? E começamos a trabalhar, daqui a pouco a máquina para. Mas já oramos pelo nosso pastor, já clamamos a Deus pela sua vida e tenho certeza que o Senhor já está trabalhando no seu físico e espiritual nesta hora. Amém, igreja? Eu escolhi um texto pequeno, porque eu quero falar pouco, né? Porque eu não vim substituir o pastor Jacó. Eu vim apenas trazer o recado de Deus para a igreja nesta noite. Os irmãos que têm seus e-mails, né, linkados com o pastor, essa semana ele nos passou a mensagem domingo, está na internet, né? Quem não esteve domingo passado, foi uma mensagem preciosa sobre a oração, está lá na nossa internet. Então os irmãos podem abrir, partilhar a mensagem e compartilhá-la com aqueles que não puderam vir aqui domingo passado à noite. Irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 28, é o versículo que eu quero conversar com os irmãos e quero trabalhar nesta noite sobre o chamado de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, é bem conhecido dos irmãos. Eu quero ler uma vez, e depois, se pudermos ler todos bem forte. Pode colocar na tela para nós aí, Marlene. Mateus capítulo 11, 28. Assim a gente lê, podemos ler todos juntos, na mesma linguagem e ortografia. Vou ler a primeira vez, depois toda a igreja. Bom, todos juntos agora, vamos lá? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mais uma vez, vamos lá? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aqui está um chamado. Hoje o cidadão brasileiro foi chamado para estar diante das urnas, exercer o seu papel de cidadão, votando nos representantes que irão nos representar na Assembleia Legislativa, Congresso Federal, na Presidência da República e governando nossos estados. É um chamado que muitos de nós vamos, não muito alegres ou felizes, porque é por livre e espontânea pressão, é obrigado. Mas é um direito. E lá fomos nós votar no candidato que escolhemos, oramos e apresentamos diante do Senhor. Com certeza, alguns podem dizer, não vai resolver meu problema. Essa semana eu vi muita gente, não vou votar porque não vai resolver nada. Mas a todo dia somos chamados. Um novo emprego, um concurso. Somos chamados para alguma coisa. Todo dia recebemos chamados. E todo dia também o Senhor nos chama. O exemplo claro disso está em Samuel. Samuel estava dormindo, e o Senhor chama a Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, e ele não entendeu o chamado da primeira vez. Mas nesse texto o Senhor chama a todos. O primeiro convite de Jesus é a todos. Vinde a mim, todos. Jesus não faz distinção entre raça, entre credo ou entre posição social. Ele chama a todos. Todos são chamados por Jesus a segui-lo. E ele chama a todos que estão de que forma? O texto fala, cansados. Eu hoje cheguei de manhã, não estive com os irmãos pela manhã. Nós começamos a fase de Natal na fábrica,
E nós rodamos direto essa semana e dobramos ontem, né? Porque a nossa empresa trabalha com embalagem, ela não para. E chega final do ano, é uma correria. Até dezembro a gente deve trabalhar direto. E estava cansado fisicamente. Então de manhã eu tinha que recuperar as forças. Mas há muita gente que está cansado espiritualmente. Cansado porque já não tem mais esperança. Cansado porque não obtém respostas. Cansado porque a sensação que temos num país que se diz democrático, sermos enganados e ludibriados pelos nossos governantes. Mas Cristo nos chama: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Não importa o cansaço, o Senhor chama-nos a irmos até Ele. E o que diz mais? Sobrecarregados, né? Sobrecarregados. Para quê? Ele promete alívio. Jesus não promete, como os nossos candidatos, vou acabar com a pobreza. Há pouco tempo, nas eleições passadas, um candidato a presidente diz: eu vou acabar com a pobreza do Brasil. Não vai acabar nunca. Jesus já falava lá há mais de 2000 anos atrás, que os pobres sempre vocês terão com vocês. Mas Jesus nos chama a Ele: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso vai nos aliviar de quê? Que promessa é essa que Mateus 11, 28 promete? Aliviar das minhas dívidas? Alguém poderia perguntar. Aliviar do sofrimento da família? Jesus promete, ele oferece alívio ao cansado e sobrecarregado, que está angustiado. Angústia, nós estudamos nossas lições da Escola Bíblica Dominical do trimestre passado, que a angústia é um passo para a depressão. E a depressão é um passo para a opressão. Uma angústia, ela pode levar à morte. Você aborrece com alguma coisa, aquilo vai remoendo e leva a pessoa à depressão. A depressão não tratada leva você à opressão. A opressão não tratada leva à morte. Cristo promete ajudar-nos na angústia. E quantas das vezes nós não estamos angustiados? Até na própria igreja do Senhor. Aborrecemos com alguma coisa e não pedimos ao Senhor para confortar o nosso coração. Não pedimos ao Senhor para limpar a nossa mente. E aquela angústia vai remoendo, ela vai trabalhando e vai nos como um cupim, comendo o nosso coração, e vamos ficando mortos. Vamos morrendo aos poucos. O sofrimento. Quantas pessoas sofrem hoje? Sofrem porque perderam a esperança. Conversava com muitas pessoas essa semana e dizia: eu não vou votar em ninguém. Estou cansado. Estou cansado de ser enrolado, iludido. Sofrimento, muitas das vezes, é porque estamos tentando caminhar sozinhos. É um pai que tem problema com seu filho e tenta resolvê-lo sozinho. É um empregado que tem um problema com a firma que ele trabalha e tenta resolver sozinho ou sozinha. Cristo promete nos auxiliar nas tarefas do dia a dia. Foi isso que nós fizemos agora há pouco, quando entregamos aos pés de Jesus, na intercessão, as nossas preocupações da semana. E a Bíblia diz que a oração do justo pode o quê? Muito na sua eficácia. Se formos apresentar que no momento de intercessão, quantos já tiveram a resposta à oração? Muitos diriam: eu já tive uma. Há pouco tempo o pastor chamou aqui à frente e algumas pessoas deram testemunho do que Deus pode fazer. E ainda hoje Jesus Cristo promete nos ajudar no sofrimento. Mas o crente não tem sofrimento? Trabalha com algumas pessoas que defendem de corpo e alma o evangelho da prosperidade. E na Bíblia tem base para a prosperidade. Mas ele defende a tal ponto dizendo que o crente não pode sofrer, o crente não pode ter doença, o crente não pode ter angústia. Então ele vai de encontro ao ensinamento de Jesus, que no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, é que ele diz para nós: eu estarei com vocês todos os dias. Então Jesus promete alívio ao cansado, que está cansado de não ter esperança, está cansado de não ver uma solução no mundo que estamos vivendo. Porque o mundo, a Bíblia mesmo nos ensina, que jaz no maligno. E o que o maligno veio fazer? A Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir. Então, irmão, se o mundo jaz no maligno,
Satanás vem roubar, matar e destruir. Como vamos ter esperança no mundo que vivemos? Um mundo, sistema de coisas, sistema de governo, sistemas monetários, não foram feitos para auxiliar o cidadão, foram feitos para sustentar os políticos, para sustentar a cúpula que governa o país. Mas Jesus Cristo, a palavra de Deus, já ensinava isso lá no Velho Testamento. Quem lê a Bíblia e tem prazer na palavra de Deus, vai ver que lá no Velho Testamento o povo pede um rei. E o Senhor fala: por que vocês querem um rei? Lá quando Samuel era o profeta de Deus, queremos um rei porque todas as nações têm um rei. Então Deus fala ao povo: o rei vai pegar o melhor das suas vinhas, vai pegar o melhor dos seus filhos, o melhor das suas fazendas. O rei vai levar o melhor para sustentar a sua cúpula que governa vocês. E não é isso que acontece com o cidadão brasileiro hoje? É exatamente isso. O melhor do nosso trabalho está lá. Então não vamos ficar livres do sofrimento. Mas Jesus Cristo promete o alívio e o socorro presente no momento que a nossa esperança falhar. No momento que nós sentimos sem forças para caminhar, e nós clamamos pelo Senhor, então Ele diz: eu estou aqui, eu vou te ajudar a passar esse momento difícil. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou ajudar vocês nessa caminhada difícil. O próprio Jesus, em momento da sua vida decisiva, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Naquele momento que antecedia a cruz, Jesus Cristo sentiu-se aflito, cansado e sobrecarregado, porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. E se ele fala com o Pai como homem: se possível, Pai, me ajude a passar esse momento. Então, onde está o segredo para a vitória daquele que conhece a Jesus? Ir a Jesus. Porque aquele que vem a mim, diz a palavra de Deus, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Se nesta noite estamos angustiados, seja qual for o problema, vá a Jesus, porque Ele convida você a vir até Ele nesta noite. Estamos cansados, temos orado, temos trabalhado e não temos visto resultado. Vá até Jesus, porque Ele diz: eu vou aliviar o seu fardo. Está lá no texto. Ele oferece alívio ao cansado e sobrecarregado. Jesus Cristo quer nos ajudar, porque a angústia, o sofrimento e o pecado, eles são como cupim. Você pode ter na sua casa um lindo guarda-roupa, pode ter custado N reais, mas se o guarda-roupa, se o cupim entrar nele e não for combatido, em pouco tempo estará no chão. Aquele lindo móvel de quarto, de sala ou até da cozinha. Jesus Cristo quer nos ajudar, porque o cansado, sem esperança, angustiado, é como a ferrugem no ferro, né? Quem tem a sua porta de ferro, o seu portão, a ferrugem começa por baixo, né, irmão Romildo, e começa a corroer. Assim, aquele que não vai a Jesus, ele vai sendo comido aos poucos pelas angústias que o pecado causa naqueles que não vão a Jesus. Porque nós pecamos, nós erramos alguns momentos, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quando vamos a Jesus, Ele nos ajuda nessa caminhada, porque o pecado, ele é como a traça, aquela linda roupa de festa, de casamento, você comprou, guardou lá no guarda-roupa. Se a traça pegar ela, em pouco tempo ela vai destruir aquele lindo paletó de risca de giz, né? Aquela roupa de seda, e faz uma festa. Jesus Cristo quer aliviar-nos do pecado, que é como o cupim, a ferrugem e a traça que destrói a vida daqueles que andam sem Jesus. Ele chama-nos a ir até Ele, para que possamos usufruir desse alívio. Neste momento, o texto relata uma chamada geral. Ele diz: vinde a mim todos, independente de quem você seja, o convite de Jesus é para você também. Em outro momento, porém, Jesus faz uma chamada individual, conforme está escrito em Mateus 4, 18 a 19, quando ele chama Pedro e André. Pedro e André pescavam
E Jesus chega para Pedro e André e diz assim, ó, vinde a mim, para quê? Eu farei de vocês pescadores de homens. O chamado individual. Ele chama todos, mas chama especificamente. E nesta noite, Deus pode estar chamando você para estar junto do Senhor Jesus. Ele chamou aqueles homens para ser testemunha do reino de Deus. Homens sem recursos, homens iletrados, que revolucionaram o mundo, porque foram a Jesus. Tem ido a Jesus para encontrar o alívio para a sua alma, para a sua vida pessoal, familiar, profissional? Ou tem tentado andar sozinho? Mas o chamado de Jesus é para hoje, conforme está escrito em Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O chamado é para todos, o chamado é individual, o chamado é para hoje. Deus não tem amanhã, é hoje. Se o culto desta noite tem tocado no seu coração de uma forma especial, de alguma música, da oração, da palavra que está sendo transmitida, não deixe para amanhã, porque amanhã não pertence a mim e a você. O tempo de Deus é agora. O chamado de Jesus é para todos, independente de classe. Há muita gente que acha que ser evangélico, que pertencer à igreja de Deus, é para os pobres, porque os pobres têm muita necessidade. Não. Abraão era rico, tinha muitas posses. O Senhor disse, sai da tua terra, do meio da tua família, para a terra que eu te mostrarei no caminho. O Senhor mesmo fala depois do Novo Testamento, que era difícil entrar um rico no reino de Deus, mas ele chamou o rico também. O chamado de Cristo é para os que têm posses. Você não está excluído porque tem alguma posse. Deus quer contar com você também. O chamado de Cristo é para um intelectual. Moisés. Moisés foi criado no palácio do Egito, como filho da filha de Faraó. Estudou nas melhores escolas. Foi treinado no exército, no deserto, preparado para o desafio de conduzir o povo de Deus. Deus chamou Moisés, um homem preparado, tanto intelectualmente quanto fisicamente, porque ele ficou 40 anos no deserto, conhecendo os perigos do deserto. O chamado de Cristo foi para Daniel, foi considerado como sábio. Daniel, lá em Daniel 1, versículo 20, fala que ele foi em todo o reino, não foi achado o homem mais sábio, mais inteligente, mais preparado e mais instruído. Então o reino de Deus é para todos. Não se sinta excluído do reino de Deus porque não tem muito conhecimento, porque não é importante. Todos na casa de Deus, no reino de Deus, têm um chamado. É claro que uns foram chamados para pastores, outros foram chamados para mestres, outros foram chamados para administração, mas todos são chamados para servir ao Senhor. E eu e você nesta noite não estamos excluídos deste chamado. Mas a Bíblia também mostra em Zaqueu, Lucas 19, 5 e 9. Zaqueu era um cobrador de imposto, era um ladrão, era um fiscal da Receita hoje. E foi chamado também. E foi alcançado por Jesus. Deus não faz distinção de classe, Deus não faz distinção de raça, Ele chama a todos. O chamado de Jesus é para todos aqueles que querem ouvir a sua voz, atender o seu chamado e segui-lo. O chamado de Jesus foi para aqueles pescadores, Pedro e André, homens simples do povo, mas que nas mãos de Jesus foram transformados em peças raras, abençoadas e ungidas para anunciar o reino de Deus. Onde você se encontra nesse momento? O Senhor tem chamado-nos a servir o seu reino. Uns nas fábricas, outros no comércio, outros nos hospitais, outros na educação, outros como profissionais liberais. Todos aqui foram chamados e estão sendo chamados neste momento para servirem ao Senhor, testemunharem do Senhor, do que tem visto e ouvido na igreja do Senhor Jesus. Vivemos num mundo em que não há esperança. E é muito fácil nós vermos isso quando conversamos com as pessoas. Como temos reagido ao chamado de Jesus? Pouco tempo conversava com um médico famoso em Barra Mansa,
Ele disse para mim: estou indo embora do país, cansei de ser feito palhaço. Ou seja, joguei a toalha. A esperança daquele médico já foi-se. Jesus Cristo tem a esperança infalível. E você, como está nessa hora? Já perdeu a esperança também? O Senhor chama você: vinde a mim. Você que está cansado, eu vou ajudar a carregar o seu fardo. Cristo nos ajuda a carregar a nossa cruz, por mais pesada que ela seja. Porque cada um de nós tem um pedaço para passar até a volta de Jesus. Cada um de nós temos um caminho a percorrer até a volta de Jesus. Ora, caminhamos pelos montes. Os montes onde há vitória. Os montes, lá do alto eu enxergo o problema desse tamanhozinho aqui embaixo. Sobe lá no alto do morro. Olha aqui embaixo a pista. Os carros pequenininhos. Os problemas são pequenininhos. Mas faça ao contrário. Vem cá para baixo, vai lá para cima. É a montanha alta. O crente caminha no mundo onde temos aflições, dificuldade, cansaço, sofrimento. Mas Jesus quer ajudar-nos a levar esse fardo. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite. Eu não estou chamando para ser um religioso, porque somos um país da religiosidade. Estamos chamando para andar com Jesus. No caminho de Emaús, os 2 discípulos andaram com Jesus, mas não conheceram Jesus, porque estavam com os olhos vendados. E quantos esta noite têm andado com Jesus, mas com os olhos vendados? Quando fala que Jesus pode ajudar a levar o seu fardo na família, pode ajudar a levar o seu fardo no trabalho, Jesus Cristo pode levar a sua angústia, o seu sofrimento, Osmar está falando besteira. O que é isso? Não existe. Existe. Jesus Cristo levou na cruz as nossas dificuldades, para que nós possamos viver. Enquanto vivemos aqui na terra, temos esperança, temos paz, uma paz que não vem dos momentos alegres e bons, mas uma paz que vem das dificuldades. Domingo passado nós orávamos pela irmã Rosane, não é isso? Hoje já está conosco. Quem é que curou a irmã Rosane? Foi o médico? Não, o Senhor usou o médico, o Senhor usou o remédio, e o Senhor trabalhou na vida dela. Quando nós andamos com Jesus, é o Senhor que faz o milagre, independente de quem que Ele usa. Há muita gente que não conhece esse Jesus, não tem lançado sobre o Senhor a sua dificuldade, não tem lançado sobre o Senhor as suas forças, e por isso estão angustiados, por isso estão sofrendo, e por isso estão cansados. Quero contar uma experiência, para vamos ver como Deus trabalha. Nosso Deus ainda hoje é um Deus que está atento à aflição do seu povo. Há 2 anos atrás, quando fomos fazer um levantamento na nossa fábrica, eu vi que eu tinha tempo para aposentar. Até então não estava preocupado com isso não, eu achava que era novo, né? Mas quando começamos a fazer o levantamento, a chefe de RH me falou: você tem 25 anos e 8 meses trabalhado, já pode entrar a sua aposentadoria. Tá bom, mas tudo mesmo, então vamos correr atrás do documento. E a empresa falou: eu não libero ninguém, não dou documento para ninguém aposentar. A nossa empresa falou, porque eu não vou dispensar ninguém. Eu falei: é? Então tem alguém que vai dispensar. Começamos a orar, irmãos. A nossa empresa não cedia a PPP. Quem trabalha em companhia sabe o que é isso? Documento que dá direito à aposentadoria especial. E em 1 ano, não só ela fichou uma pessoa trabalhando só nessa área, como ela deu os documentos de 600 funcionários que estavam pendentes 2 anos na justiça. Deus responde ou não responde às orações? Deus leva ou não leva o seu fardo? Deus é um Deus que está conosco todos os dias, mas para aqueles que atendem o chamado de Jesus. Eu falei para tu: não vai dar não? Então vamos orar ao Senhor. A igreja do Senhor, dentro da Rimft Empreendimentos, orava todos os dias de 11 a 1 hora, cada grupo no seu horário de almoço. O povo de Deus que ali dentro começou a orar. E hoje, irmãos, todas as pessoas da nossa empresa que têm direito a aposentar já deram entrada à aposentadoria. Apenas com 3 meses Deus fez um movimento que já durava 5 anos, porque o povo de Deus foi até Jesus. Você tem ido até Jesus? Você tem entregado seu fardo ao Senhor? Ou tem tentado caminhar sozinho nesta noite? Vinde a mim, você que está cansado,
Jesus fala nesta noite: vinde a mim, eu vou ajudar você a carregar o seu fardo. Como atender o chamado de Jesus? Não é possível atender o chamado de Jesus assim de qualquer jeito. Atos 1, versículo 8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo de Deus. Só Ele é quem vai fazer a cada um de nós entender como nos render a Jesus. Sozinho nós não conseguiremos entender o chamado de Jesus. Ninguém é transformado do álcool, ninguém é liberto das drogas, se não for através do Espírito Santo de Deus. Só Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em que circunstância devemos dar testemunho de Jesus? Aí vem o papel daquele que tem um encontro a Jesus. Quando o Senhor chama para nós entregarmos nossas dificuldades a Ele, nossa vida a Ele, quando Jesus nos chama para que nós possamos deixar e dirigir o nosso barco, nós recebemos algumas responsabilidades. Então Ele fala o seguinte: para sermos testemunhas do seu reino em toda a face da terra. E em que circunstância? Ele diz: primeiro, em Jerusalém. Não há como nós dizermos que somos de Jesus se o nosso lar não transpira o que nós falamos, pregamos. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o nosso lar imediatamente é transformado, porque ali começa a ação do Espírito Santo de Deus. Deus trabalha no esposo, Deus trabalha na esposa, Deus trabalha nos filhos. A nossa Jerusalém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que Ele tudo fará. É a Bíblia que nos ensina desta forma. Mas Ele fala que devemos também ir até a Judéia, fora da nossa cidade. Muita gente pode pregar o Evangelho no seu estado, dentro do seu país. E o que temos feito para o reino de Deus? Pregar com a nossa vida, pregar com o nosso testemunho e pregar com a nossa oferta de amor. Estamos na campanha de missões nacionais. Qual tem sido os nossos corações na campanha por missões nacionais? Tivemos aqui no mês passado, o primeiro domingo, né, irmão Carlos? Os irmãos que vieram da Cristolândia, testemunho vivo do que Deus tem feito dentro da denominação batista no nosso estado. Deus nos chama para ir até a Samária, nos lugares mais longe, e até os confins da terra. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, descansamos no Senhor, Ele volta para nós a tarefa de sermos testemunha. E quando somos testemunhas do Senhor, vidas são alcançadas e conhece que Jesus vai ajudá-las a levar o seu fardo. Como sente uma família que estava na Cracolândia, encontra com Jesus hoje e é transformada? Ela estava aqui sobrecarregada, foi liberta pelo sangue de Jesus, porque alguém foi até Jesus, ouviu o chamado de Jesus e anunciou a Jesus. Como sentirá os nossos colegas de trabalho? Nós falamos de Jesus para eles, igual eu tive um amigo que vivia no mundo, na bagunça, e hoje o irmão Marcos foi transformado e está treinando para ser obreiro numa igreja em Barra Mansa. Nós falamos de Jesus para o Marcos. Jesus ajudou o Marcos a levar o seu fardo. Ele era prostituto porque vivia na bagunça e hoje foi transformado por Cristo Jesus. O que levou o Marco a ter um encontro com Jesus? Porque eu fui até Jesus, Ele ajudou a levar meu fardo e contei a minha experiência para o Marco. É isso que Jesus quer a sua igreja essa noite. Não quer que sejamos grandes preletores de renome, porque nem todos foram chamados para isso. Apenas conte às pessoas o que Jesus tem feito na sua vida. Mas para contarmos o que Jesus tem feito nas nossas vidas, temos que andar com Jesus. Como é que eu vou contar sobre a experiência do casamento se eu não sou casado? Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas se eu não tenho intimidade com Jesus?
chamado de Jesus é para isso. Levar até Ele meu problema. Se eu estou angustiado, alguém vem conversar comigo e eu não tenho esperança, como é que eu vou levar a pessoa a entender que Jesus Cristo é a esperança? Se eu estou cansado de viver neste mundo difícil que eu estou vivendo, e as pessoas vêm até a mim porque sabem que eu pertenço a uma igreja evangélica, e eu não tenho uma palavra de conforto, como é que essa pessoa vai entender que Jesus pode levar o seu fardo também? É isso que Jesus nesta noite nos chama, levarmos até Ele as nossas dificuldades, temos uma experiência com Ele, para compartilhar durante a semana o que Deus fez na minha vida, no meu lar, e outras pessoas entenderem que Jesus é a solução para o mundo que estamos vivendo. Mas para isso, eu preciso entregar-me aos pés de Jesus. Concluindo, o chamado de Jesus é para mim e para você. Ou seja, é para todos. Não é para alguns, é para todos, independente de raça, independente de intelectualidade, todos foram chamados. Estamos prontos a atender o convite do Mestre? Ou queremos deixar para amanhã? Eu creio que o nosso país terá uma mudança. Eu falei isso para a Moliane domingo passado, é muito difícil. Falei, não, Deus faz milagre. Né? E eu creio que nós teremos mudança nesse país nos próximos 4 anos. Agora, você imagine se ninguém quisesse candidatar para presidente da República. Como poderia haver quem governasse o país? E sabe por que o nosso país não é melhor? Porque nós não entregamos nosso fardo aos pés de Jesus. Atender o convite do Mestre é se envolver. Assim como muitos cidadãos brasileiros não se envolvem na nação que estão instalados, há muitos crentes nesta noite que ainda não se envolveram no reino de Deus. Anda com Jesus. Ouve os cânticos. Que cânticos maravilhosos a equipe escolheu hoje. Graça. Que graça maravilhosa é essa? Fomos alcançados. Fomos alcançados pela graça de Deus. Mas para experimentarmos a graça de Deus, é preciso atender o convite de Jesus. Vinde a mim. O chamado é individual, mas também é específico. É para mim, para você, mas Deus tem algo conosco. E cada um de nós fomos chamados para um objetivo no reino de Deus. O chamado independe da classe social. Não importa a classe social que nós estejamos neste momento. Deus nos chama, porque Ele quer fazer de nós um instrumento nas suas mãos. O chamado de Jesus é urgente. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Atenda o chamado de Jesus agora. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Lance sobre o Senhor o seu cansaço. Lance sobre o Senhor a sua desesperança. Lance sobre o Senhor as suas preocupações. Lance diante do Senhor a sua vida. Porque a Bíblia fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia eu e você estávamos perdidos. E podemos estar perdidos ainda hoje. Mas Cristo hoje veio buscar e salvar o que está perdido. Amém? Oremos. Deus soberano, Pai eterno, o recado do Senhor é claro e objetivo. Vinde a mim, todos que estão cansados. Eu não sei como está a tua igreja nesta noite, eu não sei como está o teu povo nesta hora, aqueles que nos visitam, Senhor, o que é que tem incomodado o teu povo? Mas uma coisa eu sei, ó Pai, que o Senhor veio buscar e salvar cada um de nós nesta noite. O Senhor quer ajudar-nos a levar o nosso fardo. O Senhor quer ajudar a levar nossas aflições. E eu creio nisso, ó Pai, que o Senhor caminha conosco, mesmo em momentos em que não somos capazes de suportar a angústia, ó Pai. Senhor, fala à tua igreja aquilo que eu não pude falar nesta noite. Restaura corações aqui esta noite, ó Pai. Renova o teu povo e que a graça de Jesus
nos ajude a prosseguir a caminhada, em nome do qual eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine nesta noite a atender o chamado do Mestre.